e bendizê-lo, porque só o Senhor é Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Vamos nos colocar de pé nessa noite para louvarmos o nosso Deus com as nossas vidas, com tudo que temos, com tudo que somos. A palavra do Senhor no Salmo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os céus anunciam a grandeza do Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Ele é rico em poder, em majestade, em glória. Só Ele é aquele que tem todo o poder para mudar toda e qualquer situação. Então, nessa noite, nós temos 1000 motivos para render graças ao nosso Deus. Então, eleve o seu coração, coloque a mão no seu coração, eleve seus pensamentos ao Senhor nessa noite e pense: qual motivo eu tenho para render graça ao meu Deus? Esse Deus maravilhoso, o Deus grandioso, o Deus forte, que me acolhe a cada momento da minha vida. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Render graças ao Senhor. Se renda a Ele nessa noite. Deleite-se nele nessa hora. A palavra fala: entrega o seu caminho ao Senhor e Ele lhe concederá todos os desejos do seu coração. O Senhor é Deus. Só Ele pode mudar a nossa história. Então vamos entoar esse louvor. Senhor, eu te rendo graças. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não sou nada sem o Senhor na minha vida. Ai de mim se não fosse o Senhor. Nós rendemos a Ti, Senhor. E com o coração grato, nós nos entregamos nessa noite. Que os céus proclamem a Tua glória ao ouvir os nossos louvores. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eleve as suas mãos aos céus. Rendei graças ao Senhor.
Nosso
Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja, graça e paz. Aleluia. Quero convidar você a continuar adorando ao Senhor neste momento, com a sua oferta, com o seu dízimo. E é o momento, queridos, de nós nos alegrarmos muito neste momento também. Porque quando nós falamos nesse momento, às vezes gera um pouco de constrangimento, mas Deus é o nosso melhor exemplo de generosidade, irmãos. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho, porque Ele amou a mim, Ele amou a você. Neste momento, então, é o momento de nós adorarmos a Ele. Então, separe aí a sua oferta, separe o seu dízimo aí nesse bolso. E eu quero, você que separou, vai ofertar. Apresenta a Deus neste momento esse presente que você vai ofertar a Ele, o seu dízimo. Porque Deus é poderoso, querido. Nós sabemos que adorar a Deus com cânticos, com louvor e adoração é muito gostoso, é muito fácil. Mas nós entendemos que precisamos também adorar com aquilo que nos custa alguma coisa. Eu quero abençoar neste momento e orar pela sua fé e seu dízimo. Pai, nós oramos neste momento e queremos apresentar aqui as ofertas, os dados, os dízimos que os teus filhos estão trazendo nessa noite. Deus, que o Senhor cumpra tuas promessas e tua palavra, e que nunca venha faltar, ó Pai, a bênção, Pai, material, também espiritual, que não falte pão na mesa dos teus filhos, que não falte graça, paz, saúde, esperança. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e liberamos essa palavra, abençoando cada família representada aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode sair do seu lugar e adorar a Deus, todo o ministério de louvor. Tudo isso para pensar. Santo Deus, graças a Deus. Irmãos, abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite com o tema que está lá em Provérbios, capítulo 1. Não precisa abrir, eu quero falar aqui o tema que eu vou estar compartilhando com os irmãos. Provérbios 1, capítulo 1, versículo 7. O tema que eu quero dar para essa mensagem dessa noite é esse aqui, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um tema que a gente vai compartilhar nessa noite. Nós vamos estar meditando no livro de Atos, capítulo 5. O tema é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. E diz assim, Atos capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Versículo 4. Conservando-o, porventura, não seria teu?
e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no seu coração esse desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo 6. E levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe e disse-lhe: vendeste por quanto aquela terra? E ela respondeu: sim, por tanto. Versículo 9. Tornou-lhe Pedro outra vez a perguntar: por que entras em teu acordo com... Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés daqueles que sepultaram seu marido, e eles também o levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro, expirou, e entrando os moços, acharam-no morta, e levando-a, sepultaram junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Feche os seus olhos. Pai, nós te adoramos essa noite. Deus, nós te exaltamos pelo teu poder, pela tua presença aqui. E o que nós queremos essa noite é que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações e revela a Deus, a cada família, a cada coração, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, eu me coloco, Pai, nas tuas mãos, para que tu possa, Deus amado, usar na minha vida como canal de bênção e também falar no meu coração. Portanto, revela-nos, ó Deus, essa noite a tua presença. E seja bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu, buscando aqui, nós temos falado aqui sobre o ano do recomeço. Nesses dias temos ouvido ainda as palavras, tudo voltada para isso. Nós estamos ainda recomeçando todos os dias, e isso é importante, nós não podemos esquecer disso, de lembrar que nós sempre precisamos lembrar que estamos recomeçando. E eu estava meditando nesse texto aqui, eu vi como é importante, irmãos, para uma igreja que deseja recomeçar, para um crente que deseja recomeçar, ele ter temor de Deus no seu coração. O temor aqui em Provérbios, que nós lemos, diz que é o princípio da sabedoria. E quem não deseja ser sábio não tem temor. E quem não tem temor a Deus também não adquire a sabedoria. Portanto, nós precisamos buscar o temor de Deus, se nós queremos ser sábios segundo a palavra de Deus. Eu quero apresentar aqui antes um pouco, da gente entrar propriamente na palavra, falando um pouco aqui do contexto do texto que nós lemos aqui, né? Ananias e Safira, irmãos, eles se converteram no tempo da igreja primitiva, né? Uma igreja que crescia, onde tinham milagres, cadeias eram abertas, curas aconteciam, e a igreja crescia todos os dias, movida pelo poder do Espírito Santo de Deus que se revelava a eles, e eles cresciam muito. Era uma igreja que vivia em comunhão, uma igreja que de fato era aquela igreja ideal, a que nós sonhamos, a que nós desejamos aqui, Batista Betel, amém? Você está comigo aí? Uma igreja que entende que nós somos um, que nós precisamos uns dos outros, e que nós só seremos igreja quando nós pensarmos assim: e eu preciso de você, você precisa de mim, e para caminharmos temos que estar juntos, dessa forma. E assim que essa igreja era, e esse era o cenário que aquele casal, Ananias e Safira, estavam vivendo no momento da sua conversão. Era uma igreja que tinha tudo em comum. Aqui diz o texto que aqueles que tinham muitas propriedades, quando eles se convertiam, eles iam lá e vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, porque eles não estavam presos a bens materiais. Irmãos, aqui eu quero abrir um parágrafo, um parênteses, e falar para você que ninguém ali era obrigado a vender. Ninguém ali era coagido a vender os seus bens para se converter esse crente, não. Quando eles se convertiam, eles entendiam que a prioridade, que aquilo que eles tinham, que precisavam ter, era o que? Jesus em seus corações. Jesus era tudo.
A comunhão que eles viviam superava aos bens, por mais caro que fosse. Então eles viviam assim, tinham tudo em comum. Ninguém naquela comunidade sentia falta de nada, porque um supria o outro, irmãos. E nós vamos ali um pouquinho antes, no versículo 32, olha o que diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das suas coisas que possuíam. Tudo, porém, o que eles tinham era em comum. Tudo que eles tinham. Ali não tinha aquele negócio de, não, isso aqui é meu, eu não compartilho com meu irmão. Não. Eles tinham esse coração quando eles entendiam que Jesus precisava ser o centro, que Jesus era a prioridade e que eles queriam viver para Cristo agora, como uma nova criatura, tendo uma nova vida. Aí eles começavam a viver de fato o Evangelho e que nós precisamos agora, nesses dias, irmãos, buscar. Mas para isso eu preciso ter temor de Deus. E temor, eu quero dizer para você que não é medo. É muito diferente. Eu tenho medo de Deus. Se eu não fizer isso, Deus vai me pegar. Se eu não fizer aquilo, não. Se eu faltar um culto, se eu não vier tocar, se eu não pregar, não, Deus vai me pegar. E meu Deus, então eu faço porque eu tenho medo. Mas temor não é medo. Olha o que é temor de Deus. É respeitá-lo. Temor de Deus é quando nós respeitamos a Deus. Segunda coisa que é o temor, é reverenciá-lo. É reverenciar a Deus onde eu estou, irmãos. No templo, na minha casa, na rua, na faculdade, no trabalho. Onde eu estiver, estou reverenciando Deus, porque Ele é tudo para mim. Em terceiro lugar, temor de Deus é submeter-se totalmente a Ele, sem reservas. Você entendeu isso, igreja? Quando eu temo a Deus, olha só, eu respeito a Deus. Eu reverencio Deus. E eu me submeto ao senhorio de Deus sobre a minha vida. E eu posso dizer então, como Paulo dizia, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode entender isso, irmãos? O que é se submeter a Deus? É que a minha vontade agora não prevalece. É a vontade de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. É para exaltar o nome de Deus, como nós cantamos aqui. Oxalá se pudéssemos terminar esse culto aqui só nesse louvor, declarando: Santo, Santo, Santo e Santo. Nós estamos ensaiando para isso. Em breve nós vamos poder cantar Santo o tempo todo, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, mas eu quero compartilhar com vocês aqui essa atitude desse casal aqui, que por não pensar, por tomar uma atitude totalmente contrária àquilo que eles tinham chamado, a proposta de Deus, levou esse casal a morrer. Aí quando nós lemos esse texto, e eu também aqui, estamos falando, meu Deus, mas que texto duro. Só por causa disso Deus matou eles. Só porque eles reteram parte. Só porque eles não entregaram tudo. E até porque naquela época não era obrigado, e também hoje não é. Nós servimos a Deus pelo que Deus é para nós, não pelo que o Senhor nos dá, irmãos. O que Deus representa para mim, é por isso que eu adoro Ele. Mas Ananias e Safira, olhando aqui o exemplo daqueles irmãos ali, eles falaram: poxa, talvez eu estou conjecturando. Ananias chama Safira e fala: olha, Safira, que coisa mais linda. Vamos vender a nossa propriedade e vamos oferecer também para os irmãos. Nós estamos aqui, vamos viver todos juntos. E eles estão conversando ali. Aí eu acho que Safira: não, tudo bem, vamos fazer isso, então vamos vender, vamos. Foram lá e encontraram o comprador para aquela terra. Venderam o seu terreno, a sua posse. Aí quando chegaram em casa, eles ficaram abismados com o valor, era muita coisa, talvez maior do que eles pensavam. Aí agora começou a entrar as dúvidas. Estou conjecturando, Deus não fala isso, mas talvez eles estão perguntando agora um para o outro. Ananias vira para ela: poxa, é necessário dar tudo mesmo? Será que a gente vai ter que doar tudo? Aí Safira: não, será? Acho que a gente não vai doar tudo não, vamos doar só um pouquinho. Aí ficaram naquele negócio ali durante um tempo e decidiram então, não, eles fizeram um acordo agora. Então vamos fazer o seguinte: a gente não vai doar tudo não, a gente vai doar metade, eles não vão precisar. Aí eu penso que talvez Safira fala: é verdade, vamos guardar um pouquinho, guardar para a gente depois curtir a vida. Talvez vai chegar um tempo aí difícil, talvez esse negócio de igreja aí que está começando não vai dar certo, e a gente vai ter uma reserva.
Talvez no dia que eles estiverem lá, porque eles tinham tudo em comum, então a alimentação era tudo a mesma coisa. Quem sabe a gente quer comer um negócio diferente, aí a gente tem uma reserva, que a gente pode ir em outro lugar. Não sei, né? Talvez o papo deles era esse. Mas eles decidiram então, agora, levar a metade. E Ananias foi então, levou ali parte daquilo que eles tinham conseguido para vender o bem que eles tinham, e depositou lá. Só que quando ele chegou, Pedro estava lá, e Pedro então pergunta para Ananias: Ananias, esse era mesmo o valor que vocês venderam até? E Ananias disse que sim, foi isso, foi esse valor. Irmãos, eu penso aqui que talvez quem estava ali, talvez você está pensando: poxa, mas Pedro envergonhando Ananias no meio de todo mundo, uma pergunta dura, querendo pegar ele, parece, confrontando. Mas, irmãos, eu lendo isso aqui, eu comecei a entender o seguinte: Pedro, ele fez essa pergunta, e ele deu essa oportunidade porque ele amava Ananias, e ele estava preocupado com a alma de Ananias, e ele deu uma oportunidade. Ananias então confirmou mais uma vez que era o que aconteceu naquele mesmo lugar. Ananias caiu, expirou e morreu, e foi levado e sepultado. Eu fico pensando, irmãos, nós aprendemos aqui, com essa primeira cena que nós vemos aqui nesse texto, é que às vezes nós estamos guardando algumas reservas em nossas vidas. Nós não temos coragem de nos entregar totalmente para Deus. Eu quero lembrar para você que eu não estou trazendo essa mensagem aqui, até porque ela sugere uma mensagem voltada para dízimos e ofertas, e não é isso. Eu quero falar aqui, irmãos, nessa noite, sobre temor de Deus. É sobre temor de Deus. E muitas vezes, por falta de temor, eu e você temos guardado reservas em nossas casas, em nossas vidas, nossos ministérios, muitas coisas que nós podemos fazer muito para Deus. Não, ficar 2 horas no culto é muito tempo. Não ficar de manhã e de noite também no culto é muito tempo, não preciso disso. Eu tenho que ficar lá ouvindo o pastor ou meu líder falar há muito tempo. Então às vezes nós estamos guardando reservas, irmãos, e para servir a Deus, para ser feliz e para entender os princípios de Deus, nós não podemos ter reserva. Nós temos que nos liberar e nos entregar a Ele, sem reservas, para servir um Deus que é amoroso, poderoso, dono de todas as coisas. Eu até penso que a intenção de Ananias e Safira era fazer como os outros mesmo, era depositar tudo. Mas, irmãos, foram tentados, no momento talvez de vacilo, que isso acontece comigo, com você também. Quantas vezes nós pensamos 2 vezes em aceitar uma oportunidade e responder o chamado de Deus para nossas vidas? Quando tem um chamado ministerial, sabe que tem e fica se reservando: não, hoje não, eu preciso terminar esse ou aquele negócio, eu estou estudando, eu trabalho muito, eu não tenho tanto tempo assim, eu não sei falar, eu não fiz um curso teológico, eu não sei descobrir o meu chamado pastoral ou em qualquer outro ministério, e fica se reservando. Deus está nos chamando, irmãos, para nos entregar sem reservas, e nessa noite Ele está falando para você: é tempo de se entregar, é tempo de se entregar. Entregar 100%, totalmente. Eu não sei quantos por cento você já se entregou, mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar para mim e para você que Ele nos quer 100% da sua presença. Eu até acredito que a intenção deles é boa, mas muitas vezes nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com as intenções e motivação. A intenção desse casal foi boa, mas a motivação não foi, porque o que eles pensavam ali, não, vamos guardar, não entregaram tudo, e não foi por causa disso que eles morreram, não foi porque eles não devolveram, até porque Deus não precisa de nada disso. Por que então, pastor Samuel, que esse casal morreu? Por falta de temor a Deus, irmãos, falta de cumprir aquilo que tinham falado que faria para Deus, falta de amor e de reverência. E nós vamos ver aqui que quando Pedro vai falar, eles pecaram contra o Espírito Santo de Deus. Pecaram contra o Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Ananias e Safira, irmãos, ele tinha o desejo de ter a mesma reputação de Barnabé. Que era José, que foi denominado Barnabé. Eles tinham a necessidade, o desejo de ter a mesma reputação com ele. Mas uma coisa era diferente que nós percebemos aqui quando nós olhamos para esse casal. O casal não era dotado do mesmo caráter de Barnabé. Ele não tinha o mesmo caráter, eles adquiriram. Porque qual era a intenção desse casal? Enquanto os outros cristãos que iam lá, vendiam seus negócios, vendiam as suas terras, as suas posses, e depositavam tudo aos pés dos apóstolos, eles pensaram, não, vamos depositar apenas uma pequena parte, ou a metade, eu não sei. O que eles estavam ali desejando, irmãos? Os outros cristãos faziam isso, mas ele, Ananias e Safira, o que eles estavam buscando era status, e talvez ser servido. Eles não estavam querendo servir, eles estavam buscando status. Era isso que eles queriam, porque senão eles não tinham pensado duas vezes. Muitas vezes, irmãos, nós temos a oportunidade de adorar e de servir sem reservas, e sempre vai vir alguma coisa para tentar nos impedir. Existem aqueles que tentam, irmãos, você talvez vai fazer compartilhar com alguém, com o seu irmão, talvez alguma fraqueza, alguma coisa sua, vai sempre existir aqueles, não precisa não, pai, desse jeito está bom. Ah, não precisa fazer tudo isso, não. Mas você está perdendo o seu tempo. Melhor é obedecer a Deus do que os homens. Aleluia. E nós precisamos ficar atentos, então, para nós não errarmos as nossas escolhas. Para nós não ficarmos como esse casal aqui que tinha uma boa intenção. Mas ao final, o que aconteceu? Perderam a sua vida. Perderam a sua vida. Aleluia. Uma motivação errada pode levar-nos a tomar uma decisão errada. E eu quero falar com vocês dos perigos aqui, irmãos, de fazer alianças. Perigo de fazer aliança, fazer acordo. Muitas vezes nós somos aquela pessoa que nós queremos que as pessoas concordem conosco. Eu estou errado, mas se fulano não concordar, aí eu saio fora, eu não vou ficar satisfeito. E o que aconteceu aqui é que quando Ananias e Safira também chegam para Pedro, Pedro não passou a mão na cabecinha deles. Pedro confrontou eles em amor, irmãos. Muitas vezes nós deixamos de confrontar o nosso irmão, deixamos de falar a verdade para ele, porque temos medo, não, ele vai ficar chateado. Ah, nós vamos perder esse irmão, aí ele não vai gostar do que vai ouvir. Irmãos, eu quero dizer para você, se você estiver respaldado na palavra, se você estiver voltado para a palavra, e se o que você vai falar para ele vai gerar vida, não tenha medo. Se Deus te ordenou, vai para ele, porque assim você vai ganhar, o seu irmão não vai perder. Talvez eles esperavam isso de Pedro. Ah, não, então, olha, do jeito que está aí, nem fala nada, não, entra. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Nós precisamos entender que é necessário. Muitas vezes nós fazemos alianças com pessoas que estão ali tentando, parece que vão nos ajudar, mas na verdade, tudo que está tentando fazer é para não perder um amigo, é para não ser mal visto, é para não falar que fulano é chato. Não. Nós precisamos viver a verdade, e a verdade é para aqueles que têm temor a Deus, que temem a Deus, porque os olhos de Deus são sobre a terra, irmãos. Por onde quer que nós vamos, Deus está nos olhando. Não tem como fugir dos olhos de Deus. Agora, por que Ananias e Safira não deram tudo que eles tinham? Eles não precisavam dar nada, não é obrigado. Se eles tivessem retido tudo, era melhor do que reter parte. Amém? Porque eles não tinham cometido nenhum erro, porque eles não eram obrigados. Tanto que Pedro vai falar para eles, e vai falar, olha só. Então disse Pedro a Ananias, porventura, porque deixou encher Satanás o seu coração de mentiras, e você mentiu ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Aí no versículo 4 ele fala, conservando porventura, não renderia o que era teu mesmo? E vendido não estaria no teu poder? Então, irmãos, olha só, nós precisamos pensar o seguinte: Deus, ele não precisa de nós, mas se nós falamos algo para Deus, nós precisamos um voto, nós precisamos cumprir. E aqui Deus não matou e não mata porque ele é ruim, porque nós só pensamos e pregamos um Deus de amor, um Deus de paz, mas Deus é fogo consumidor também. Por isso nós precisamos saber quem é Deus, quem
sirvo. Deus é Deus de amor, mas Deus é um fogo consumidor, irmãos. Isso tem que estar guardado em nossos corações. Deus é um Deus que ama, mas é um Deus que corrige. E é um Deus que nos chama nessa noite para começarmos a pensar sobre o temor, sobre sabedoria, sobre depender de Deus, que é poderoso, que todas as coisas estão em tuas mãos. Ele não confrontou Ananias, querendo ver Ananias ali ridicularizado. Não. O confronto que Pedro fez foi com amor. E era o papel dele, perguntando para ele. Mas ele, como não quis dizer a verdade, ele mentiu. E ele não mentiu para Pedro. Ele não mentiu para Pedro. Deus diz que ele mentiu para Deus, para o Espírito Santo. E às vezes, irmãos, quantas vezes o nosso líder, o seu líder, te dá uma direção, te dá uma palavra de comando. E muitas vezes você pensa, não, ouve ali, mas daqui a pouco você não vai atender. Você não quer obedecer. E nós precisamos, irmãos, de começar a entender o princípio de honra. Começar a entender que quando Deus nos coloca sob a liderança de alguém, é porque Deus nos ama. E se Deus colocou alguém como líder sobre nossas vidas, é porque nós precisamos de líder, irmãos. E nós precisamos obedecer aos nossos líderes, entender o projeto de Deus através disso. Muitas vezes nós não queremos obedecê-los. O líder corrige, e às vezes nós não ouvimos, ou fingimos ouvir, e não obedecemos. E muitas vezes, quando nós percebemos isso, muitas vezes pode ser tarde. E é tempo, às vezes, de que, irmãos? De passarmos por uma situação, talvez morrer, não, porque hoje não vai ser assim. Mas muitas vezes, depois nós perguntamos, por que isso? Por que aquilo? Por que está me acontecendo isso? Por que eu não estou rompendo naquilo que eu tenho sonhado, pedido a Deus? Então nós precisamos repensar. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E a obediência procede a Deus. Quando você obedece, irmãos, em qualquer área, em qualquer instância, se você obedece o seu líder, você vai ser abençoado. Se você obedece os seus pais na sua casa, você vai ser abençoado. Se você obedece àquele que tem liderança, que exerce qualquer liderança sobre a sua vida, você vai ser abençoado. E nós vivemos dias, irmãos, que todos os dias nós precisamos ouvir e ficar atentos. Como nós temos sido insubmissos à nossa liderança. Como nós temos sido insubmissos à nossa liderança. E liderança que fala em todas as áreas. Quando nós olhamos para os políticos, para o presidente, para os governadores, senadores, e nós começamos a falar, ao invés de orar para eles, nós reclamamos, questionamos. E nós queremos até às vezes falar como ele deveria fazer. E nós precisamos lembrar de uma coisa, irmãos. Todos que estão lá, façam bem ou façam mal. Deus é que nos colocou e Deus sabe de todas as coisas. E nós precisamos honrar assim, para nós não pagarmos o preço. Aleluia. O que fez com que Ananias e Safira morressem não foi a falta de ter ofertado tudo. Não foi porque eles ofertaram a metade. Pedro falou com ele, por que você deixou o diabo entrar no seu coração? Deus fala isso, fala Satanás. Por que você deixou Satanás encher de Deus? Porque quem não é cheio do Espírito Santo de Deus, o seu coração está vazio e vaga para ser cheio de outras coisas. De pensamentos ruins, de atitudes ruins, de falta de submissão a Deus. Então, queridos, nós precisamos, a cada dia, buscar a ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que as nossas atitudes, para que os nossos atos, para que a nossa vida seja de fato uma referência, seja bênção, e nós sejamos cheios de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Safira podia ter evitado morrer. Ela chegou lá e não sabia o que tinha acontecido com Ananias, mas ela teve a oportunidade, porque Pedro pergunta uma vez e depois pergunta mais uma vez. E ela persistiu no erro, mentindo mais uma vez, confirmando aquilo que não era verdade. E por isso ali mesmo também ela inspirou e morreu. Ela inspirou e morreu. Eu estava analisando aqui quando fala, porque foi primeiro Ananias. Ananias foi lá e apresentou lá a sua oferta.
E depois, o texto diz que quase 3 horas depois, foi lá a Safira apresentar ali, entregar, representar ele no templo, que Ananias já tinha levado a parte dele. Por que então que eles foram separados? Fiquei pensando, né? Sabe por quê, irmãos? Cada um é responsável pelos seus atos e pela sua vida. Cada um é responsável pelos seus atos, por aquilo que vive diante de Deus. Ela não mentiu porque o marido mentiu, ela quis mentir. Pedro deu mais uma oportunidade, mentiu, repetiu novamente. E ali mesmo ela inspirou e morreu. E nós precisamos então, irmãos, para não pagarmos o preço, para não termos a morte eterna, buscar em todo o tempo, aprender de Deus, ter temor de Deus. Lembre-se de uma coisa, que temor não é medo. Nós precisamos, como igreja de Cristo na terra, ter temor de Deus. Às vezes, irmãos, nós ouvimos palavras, nós autodenominamos cristãos, nós temos Bíblia, nós temos referência, nós temos liderança, nós somos discipulados, mas muitas vezes nós nos pegamos em atitudes que nós pensamos assim, não, mas até pensamos que Deus não está vendo aqui. Aqui Deus não está vendo. Não, aqui ninguém está vendo. Muitas vezes, irmãos, mas quem tem temor de Deus, querido, está sempre cheio da graça de Deus, sempre cheio da necessidade de encher ainda mais. E como é que nós conseguimos ser assim, queridos? É quando nós estamos em todo o tempo buscando essa presença de Deus, meditando na sua palavra, comungando uns com os outros, ajudando uns com os outros, participando ativamente do corpo de Cristo, dependendo uns dos outros, amando uns aos outros, desejando uma igreja sarada, curada e transformada. O temor de Deus, irmãos, é que nos mantém de pé. Lembre-se disso. Quero convidar o Ministério de Louvor. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé no seu lugar, como igreja de Cristo Jesus. Deus nos trouxe nessa noite aqui. Talvez você pensou assim, poderia ser outra palavra, poderia ser algo mais tranquilo, algo talvez que talvez estava precisando ouvir, não era isso. Mas eu quero dizer para você, retenha aquilo que você achou importante, relevante para a sua vida nessa noite. Jesus não nos traz, irmãos, ao templo. Nós não saímos da nossa casa à toa, apenas para cumprir uma liturgia. Eu sempre penso nisso. Eu não venho ao culto só porque é domingo, só para ver alguém, só para o pastor não sentir a minha falta. Essa é uma necessidade minha, irmãos, e deve ser uma necessidade sua. Servir a Deus, sair do nosso lar, buscar a presença de Deus, isso deve ser uma prioridade, uma necessidade. E eu quero convidar a você então a começar a partir de hoje, para viver uma semana rompendo no que diz respeito ao temor de Deus. Quando você for tentar, busque na palavra de Deus, leve em cativo tudo aquilo que tem tentado roubar essa comunhão sua com Cristo Jesus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, querido, teme a Deus, tema a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus com uma canção. Tu és real.
está a minha fragilidade, as minhas limitações. Mas quando eu me rendo a Ele e digo, Senhor, tu és o Senhor da minha vida, gera em mim temor, Pai, para que eu não venha pecar contra Ti. Ele me fortalece, Ele me coloca de pé. Aleluia, aleluia. Receba essa palavra no seu coração. Seja fortalecido pelo amor de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta noite. Paizinho, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que não têm fim. Fortalece-nos, ó Deus, onde temos sido fracos, onde temos tido dificuldade de sozinhos conseguir. Nós liberamos as nossas vidas esta noite, Pai, para que Tu seja o Senhor de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Se você tiver motivo para isso, querido, levante suas duas mãos aos céus. É a mão daquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Aleluia. Pode se sentar no seu lugar.